ouvindo vocês, eu cheguei à conclusão de que a gente tem as etapas, né, do capitalismo, a gente está num capitalismo de cassino, aí a gente tem a vanguarda dessa nova era, que é a era digital, e tem um novo modo de colonização, né, que é a colonização de dados. Ou seja, eu estou com menos esperança ainda, viu, Amaury? É duro. É uma luta... É o que eu falo, a nossa luta é eterna, né? Não é porque a gente ganha uma eleição, de repente, ou não é porque a gente tirou 40 milhões de pessoas da pobreza, que é uma conquista universal, maravilhosa, porque a gente deu direito, ou mais do que tudo, empoderou a mulher, o povo preto, os indígenas, sabe? Isso daí vai ter um retrocesso. Ganha o Bolsonaro, volta para trás tudo. Então, a nossa luta é eterna, e a gente não luta apenas no momento de pôr o dedo na urna, a gente está lutando, eu chamo a batalha pela percepção, a gente está numa batalha constante pela percepção das pessoas sobre a realidade, né? E é muito difícil, porque o que eu sempre faço também uma autocrítica, apesar de que o que eu trabalho, né, com comunicação política, de você sustentar, não o momento eleitoral, mas a construção de um processo político, dependendo da tecnologia do inimigo. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que olhar no olho, vai ter que chegar no jovem que fica o dia inteiro no celular de alguma outra maneira, que não seja só pelo celular, porque a gente não vai conseguir conquistar aquele coração. Você tem um retrocesso dessas novas gerações, mas também houve uma certa acomodação por parte das esquerdas em depender da tecnologia. Não, olha, eu tenho 30 mil likes. Uau, mas não são 30 mil votos, meu filho. Não adiantou nada. O Pedro Castilho, no Peru, ganhou uma eleição sem ter rede social. Ele ganhou, tinha 1.000 seguidores no Twitter, que foi feito pelo sobrinho dele no segundo turno. Ganhou ele não tinha Facebook, não tinha nada. Eu tive no segundo turno na campanha dele, né? Eu fiz lá. Então, ele não tinha redes sociais. E como assim? Por quê? Porque ele foi porta a porta, porque foi o sindicato dos professores que trabalhou e conquistou. E, claro, você tem uma série de estratégias e tal, mas sem rede social, e ganhou a eleição. Então, como é que a gente vai... E no Peru, que não é também um país simples de trabalhar, é muito complexo, lá com uma força política e uma direita violenta muito poderosa. E ele ganhou. Então, como é que a gente pode ganhar? A gente pode sim ganhar a eleição. A gente não depende das redes sociais. A gente tem que estar lá, mas não depende delas. E a gente tem que corrigir esse processo. A gente tem que corrigir esse processo. E é uma coisa muito difícil, porque a esquerda também, ela começou a dosificar o seu discurso para tentar não parecer radical, porque supostamente se a gente se radicaliza, não te falem comunista, ou senão você apoia Cuba. Então, nossa, não vamos falar isso, porque de repente não. É que se você não falar, se você não assumir sua postura política frontalmente, você não vai conseguir construir uma narrativa que permita defender aquele processo histórico que você representa, e porque você está disputando isso. Você não está disputando o voto, você está disputando a política, os corações, as mentes. Isso é um processo constante. Então, nisso, a direita ganhou. Nesse momento, está ganhando. Porque eles utilizam muito bem o principal instrumento de comunicação do planeta, porque eles são os donos disso. Eles não estão vinculados à realidade. Então, você imaginou para um candidato de esquerda, uma candidata de esquerda, ter sido presa por estelionato e estar participando de uma campanha, e tudo bem? Não há menor possibilidade de existir isso dentro da esquerda. E na direita não tem você tem dezenas. E não há problema. Por quê? Porque você consegue criar uma épica, uma narrativa que transforma isso como que foi parte do processo de luta, de sair adiante. Porque quem não quer seguir adiante já muda o discurso e já fala de outra coisa. Então, a gente tem que entender isso, não pode minimizar a população, achar que a população é tonta, idiota, ignorante. Não, o povo é sábio, o povo é inteligente. O que o povo está fazendo, o que vota neles, é encontrar o caminho mais rápido para aquela terra prometida que deram para eles, né? Aquele paraíso que eles iam chegar para mais rapidamente ter uma melhor condição econômica, uma melhor qualidade de vida. É isso que eles estão vendendo mais facilmente que a gente, né? Eu tenho a impressão de que a conta do neoliberalismo chegou, a gente não sabe como processar essa fatura,
E a gente está numa crise também das democracias liberais, né, Chamorro? Eu tenho uma conexão muito forte com a China, estudo, escrevo sobre a China, e ali a experiência do processo democrático chinês tirou 800 milhões de pessoas da pobreza, são 4 Brasis. Né? E, embora vendam como um milagre, não é um milagre, é um projeto que começou em 1949, 1º de outubro de 1949, e que vem com processos. E a gente perdeu isso no Brasil e na América Latina como um todo, que eu não sei falar com a propriedade que você fala, mas a minha impressão é essa, as coisas elas são pontuais e não existe um processo, né? E aí... Se você me permitir agregar ao que você falou, é fundamental. E aí eu queria fazer um comparativo, eu queria pôr 2 elementos importantes, que eu acho que são importantes, perdão. Uma é, nos anos 50, depois da Guerra da Coreia, o Equador mandava navios com arroz doando comida para a Coreia do Sul, porque eles morriam de fome. O que aconteceu? Os Estados Unidos instalou uma ditadura sanguinária na Coreia do Sul que durou 40 anos, e numa ditadura sanguinária que não permitiu sindicatos, que matava operário, que não permitiu debate político, instalou um modelo neoliberal super centralizado e planejado para que a Coreia se transformasse no que ela é hoje. Não foi um processo democrático americano. Não foi uma ditadura sanguinária, violenta, que matou 1 milhão de pessoas. Isso é a Coreia do Sul. Coreia do Sul. Coreia do Sul. Então, aquilo ali sim é um modelo. Olha a percepção. Aquilo sim pode. Aquilo pode. A gente pode matar 1 milhão de pessoas ao momento que a gente instalou realmente o sistema econômico que a gente defende. Agora sim a gente entra num processo democrático. E aí ninguém fala disso. E aí você considera a China uma ditadura sanguinária. A outra coisa, aqui na América Latina, a gente importou todos os esquemas e todos os modelos. Inclusive, as esquerdas latino-americanas pensam como se a gente fosse eurocentrista. Né? A gente pensa como europeu. E eu fico muito incomodado quando o europeu quer, inclusive os europeus de esquerda, que querem... classificar a nossa esquerda, ou nossos países são mais ou menos democráticos. Fala, meu amigo, vocês têm rei ainda na Espanha, então não venham encher nosso saco aqui. Enquanto vocês tiverem rei, esquerda, venham aprender com nós, porque aqui, com todas as massacres, as mortes, a gente vem há 25 anos ganhando eleições, ganhando maiorias em parlamentos, tendo golpe de Estado, sobrevivendo ao golpe de Estado, tentativa de homicídio de presidente, de presidenta. A gente sofreu de tudo aqui, de invasão, assassinato, bombardeio, guerra, tudo que você quiser. Mas as esquerdas aqui, dentro desse modelo também liberal burguês, importado da Europa, nessa falsa república, essa falsa democracia que a gente vive, a gente ganhou eleições também. E eles não ganharam. Então não venham aqui querer dar lição de nada. Vocês venham aqui aprender todos. Que nenhum lugar na Europa ganhou a esquerda de verdade. Só na Grécia, que durou 1 mês, né? Vamos lembrar que aquela esquerda do Tsipras durou 1 mês. Varoufakis foi embora e tal. Então, o resto, ninguém governou. E nós, sim. Porém, a gente, inclusive, os nossos parâmetros, os nossos valores, a nossa metodologia, o nosso trabalho, os nossos partidos, a forma de fazer a política, é importada da Europa. A gente não criou algo nosso, 100% nosso. Inclusive, a gente tinha que reinventar o que é democracia. Como é que a gente vai falar democracia num mundo onde o Twitter pode influenciar o resultado de uma eleição? A gente não vive... eu tenho a liberdade de sair para votar. Não, mas você não tem a liberdade para pensar, porque você não sabe o que você está recebendo de informação, você está se manipulando. Então, vamos criar parâmetro. Vamos criar parâmetro. Eu acho que a gente não tem que ter medo de falar de novo, de repensar a democracia na América Latina. E não venha falar que um país é ditadura e o outro não é ditadura, porque todo mundo quer ir para Dubai tirar foto, não vai viajar? A burguesada latino-americana, brasileira, nossa, Dubai, naquele prédio que parece uma vela, aquele hotel é lindo. Lá é uma ditadura, é uma família sanguinária que mata quem levantar a voz lá. E tem trabalho escravo. Lá tudo bem, eu posso ir tirar foto. Não, mas Cuba é um horror. Aquilo é um horror. Entendeu? Então, e a gente tem que pôr o bode no meio da sala e debater. Não tem que ter vergonha de defender. Porque há um processo revolucionário que tirou um ditador sanguinário em Cuba, que vive 60 anos de bloqueio, que tentam matar o presidente sempre, que tentaram fazer de tudo aquele país. Então, o país
está numa defesa militar constante faz 60 anos. Não estou falar de democracia como se fosse a Finlândia. E a gente tem que assumir esse processo. A mesma coisa a Venezuela. Eu estive na Venezuela quando tentaram matar com 2 bombas de C4 o presidente da República, com todo o governo num palco, gente. Eu vi os drones chegando. Explodiram, iam explodir o palco com o presidente, eram 4 quilos de C4, financiado pelos Estados Unidos, e eles assumiram isso, com colombianos e venezuelanos que treinaram dentro da Colômbia e entraram para explodir. Olha, e tudo bem, aí não tem problema. Não, a gente tem que defender esse processo, assim como a gente também tem que ser crítico por entregar as atas. Né? A gente não pode ser... tem que ser frontal, a gente tem que ser frontal com tudo. Mas a gente não pode se acomodar. E eu acho que a esquerda, pelo problema... excesso de leitura de consultor político, de marqueteiro, de estratégia comunicacional. Não é bom, porque na nuvem de palavras, no wording, aí lá parece que se você falar muito esquerda, socialismo, a gente vai perder a eleição. A gente não perde a eleição, a gente perde politicamente, a gente vai demorar mais 30 anos, então, para se recuperar. E aí, esse excesso de leitura comunicacional, política, eleitoral, marqueteira, perdão, tira o político, marqueteira, é o que influenciou os partidos de esquerda, depois que chegaram nos governos, a moderarem o discurso. E quem cresceu nessa moderação? Bolsonaro, Milei, Marçal, Casti, Keiko Fujimori. Você tem esse fascismo consolidadíssimo com as igrejas evangélicas. A igreja evangélica ela deveria ser tratada como um partido, deveria pagar imposto. Ela é uma indústria, ela não é uma igreja, não é um templo de Umbanda, não é um terreiro de Umbanda, gente. Eles têm um poder econômico, tem tudo. Eles têm muito mais força que todos os partidos juntos, de esquerda e de direita. Uma igreja, não todas. Uma, eu estou falando de uma. Então, a gente não tem que ter medo de enfrentar, porque, de repente, a gente perde na opinião pública e sai uma pesquisa e vão falar que a gente é feio. Vamos para a rua, vamos avançar. A nossa principal forma de defesa é a ofensiva, porque se a gente cognitivamente, simbolicamente, a gente cede, quem ocupa esse espaço na mente, no coração do povão é a direita. Então a gente deixa de falar que a gente é socialista, porque isso de repente é feio, e a gente pode perder voto, e os caras vêm falar que tem que ter escola militar e que tem que andar armado, e que tinha que ter matado os petistas e eu faço arminha. E aí tudo bem. E a gente ficou com medo de falar que a gente é socialista e a gente apoia Cuba. Olha, que é isso. É isso. Então, a gente, sem falsa moral e sem medo de pôr a cara, a tapa, para discutir com as pessoas. Porque se a gente deixa de fazer isso, a gente perde politicamente. E a eleição é o resultado disso.